É isso aí, rapaziada que acompanha o Planeta Caminhão. Estamos diretamente aqui do stand da Monray. Vamos falar aí com o Juliano Careta. Tudo bem, Juliano? Tudo jóia, Sérgio. E você? Beleza, maravilha. Pois é, lotadaça a feira esse ano, né? Sim. Depois desse intervalo aí que rolou, pelo amor de Deus. Nunca vi um evento tão cheio aqui no São Paulo Expo. A última feira foi em 2019, né, Sérgio? Depois a gente passou por aquele terrível período de pandemia e agora está voltando com força total. Então, para você que está assistindo o vídeo, vem para cá, vem para a feira, vem para conhecer o nosso stand também. A gente vai ter imenso prazer aqui de apresentar todo o nosso portfólio para vocês. Ô Juliano, conta para nós aí, né? Da linha Somos Planeta Caminhão, a gente basicamente fala de caminhões, comerciais, picapes e ônibus. Conta para nós aí o que você está apresentando aqui nessa Automec. Bom, para essa Automec então a gente veio reforçar o nosso compromisso de ampliar o nosso portfólio dentro do segmento de linha pesada, né? Prova disso aqui a gente colocou, né, no expositor, ó, um amortecedor de linha pesada de suspensão, então aquele amortecedor que vai montado ali, né, juntamente com o eixo, trabalhando em conjunto com a mola. Além do amortecedor de suspensão, a gente trouxe também amortecedor de cabine, e aí a gente tem os dois modelos, né, o modelo que trabalha com a mola helicoidal e o modelo também que trabalha com o boot, né, com a bolsa de borracha. Mas o legal, Sérgio, é a gente voltar para o amortecedor de suspensão. Por quê? Porque a partir dos projetos novos agora, a gente está produzindo um amortecedor de suspensão, ele pressurizado, fugindo daquele padrão convencional. Então dentro da peça aqui a gente coloca óleo e gás nitrogênio, permitindo um desempenho, uma performance bem melhor do amortecedor se comparado ao produto convencional. Juliano, primeira dúvida, vamos lá. Eu lembro que lá no passado isso se falava em carros, né? Sim. O pressurizado, né? O que você está falando é que esta tecnologia agora está chegando para os pesados. Sim, exatamente. E assim, qual que é a diferença prática? Vamos falar assim, né? Porque tem muita dúvida. Até vamos fazer alguns parênteses aí, porque a galera também deve estar com curiosidade. Tem muita gente que fala por aí que assim, amortecedor de caminhão não precisa ter preocupação. Porque é o feixe de mola, né? Tem todo aquele trabalho lá né? Enfim, que o amortecedor acabaram fazendo muita coisa no caminhão. E aí você está me falando que tem uma solução nova aí pressurizada. Como é que é realmente a importância do amortecedor ou no eixo traseiro cheio de feixes de mola ou no eixo dianteiro? Sua pergunta é muito interessante porque ela envolve outros assuntos, né? Primeiro, a gente tem que separar muito bem o que é mola e o que é amortecedor. Via de regra, a gente sabe que a mola ela vai suportar o peso do veículo, né? E o peso que por ele também for carregado, ok? Então essa é a principal função da mola. Já o amortecedor, o que ele vai fazer? Ele vai evitar que as trepidações, vibrações cheguem até a carroceria ou a caçamba, né? Onde a gente tem muitas vezes uma carga viva ou até mesmo uma carga muito mais delicada ali para transportar. E automaticamente que os dois trabalham junto. Então é sempre importante, né, a gente aliar o bom funcionamento da mola juntamente com um amortecedor em bom estado. Normalmente, Sérgio, o amortecedor ele vai se desgastando aos poucos. Né? A cada dia ele se desgasta 1%. Vamos utilizar esse exemplo. O motorista, seja ele de um carro de passeio ou até mesmo de um caminhão, ele vai se acostumando com o carro naquela condição. Só quando ele trocar o amortecedor é que ele vai perceber realmente como é que o amortecedor do carro dele estava ruim. Tá? E aí, voltando a falar do pressurizado, o que acontece? No amortecedor convencional, você tem uma configuração que dentro dele tem óleo e ar. Durante o funcionamento do amortecedor, óleo e ar se misturam. Aí se cria um fenômeno chamado aeração, como se fosse um refrigerante, né? A gente vê o óleo ali com micro bolhas de ar. Quando eu coloco pressurizado dentro do amortecedor, aí eu já não tenho mais essa mistura. E aí o amortecedor tem um movimento muito mais consistente. Ele vai oferecer uma dirigibilidade muito mais completa. O motorista vai sentir o carro muito mais na mão. Então isso ele vai perceber assim de maneira bem clara, de maneira bastante objetiva. Então na verdade é um benefício que ele vai ter utilizando um produto com essa nova tecnologia. Então vamos lá, né? Voltando para a realidade do caminhão, dos feixes de lâmina, dos feixes de mola grossos. Ainda assim faz a diferença usar um amortecedor pressurizado? Com certeza, com certeza. Isso sempre vai. O pressurizado, independente da configuração, se você tem um feixe de mola convencional, se você tiver a mola parabólica, se você tiver a mola pneumática, você consegue dar um desempenho bem melhor com o caminhão utilizando aí os amortecedores pressurizados. Agora me tira uma dúvida, por exemplo, hoje caminhões 0 km, que são vendidos pelas montadoras,
todos eles saem com pressurizados? A grande maioria hoje, Sérgio, já vem e sido equipado com amortecedor pressurizado, né? Como eu comentei contigo, a gente passa por um momento de transição. Então, o que era praticamente, né, uma hegemonia do amortecedor convencional, agora a gente passa por essa fase de mudança. Então, vamos dizer assim, já a maioria dos projetos já saem com pressurizado. E a tendência é que 100% aí ele seja, então, né, dentro desse formato. Juliano, o que mais que nós temos aqui para ver de pesados? Temos mais alguma coisa? A gente tem ainda alguns componentes, né, dentro da linha Monroe Axios. Então você tem aí, né, você tem batente de feixe de mola, você tem bucha, você tem jumelo, né, isso faz parte do nosso portfólio também, tá ok? Legal. A gente tem amortecedor de banco também que a gente fornece para a montadora. Ah, legal. Então isso é uma nova, né, uma nova questão também que trouxe muito mais conforto para o motorista, para quem está dirigindo ali, legal, seja o ônibus ou até mesmo o caminhão. Então tem muita coisa legal dentro do nosso portfólio que pode ser aplicado aí para a linha pesada. Agora, Juliano, aproveitando o teu conhecimento, por exemplo, eu tendo um caminhão, eu tendo um ônibus, como é que eu sei que ele está começando a dar sinais de desgaste do amortecedor? A maior dica, Sérgio, é o motorista, ele vai começar a perceber que o carro começa a se movimentar com maior intensidade, tá? Então isso é um sinal claro. Uma outra questão também, quando o amortecedor está ruim, mesmo no carro que carrega toneladas, o pneu ele começa a dar pequenos pulos no asfalto. Aí o pneu começa a escamar. Você começa a criar uma deformação do pneu. Então, quando você passa a palma da mão pela superfície da banda de rodagem, você vê que a superfície dele está toda deformada. Então, isso também é um sinal claro de que o amortecedor está ruim. E outras coisas, por exemplo, quando você tem uma incidência maior de queima de lâmpada, como o carro está trepidando muito, a tendência é que essas lâmpadas queimem mais, que você tenha quebra em suportes, né? E aí você começa a observar que tem vários indícios para trocar o amortecedor. Legal, muito obrigado, viu? Obrigado pela atenção aí, um ótimo evento. A gente que agradece e para você que está assistindo, vem para a feira.